Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso de Matemática Financeira. Nessa exposição, nós vamos fazer uma relação entre as progressões aritméticas e a função afim. Vamos começar com um exemplo 1.6 no livro-texto. Bem, se uma grandeza G sofre aumentos mensais iguais a R, seu valor daqui a n meses será dado por essa expressão. Gn igual a G0 mais n vezes R. Bem, mas por que isso acontece? Vamos supor que hoje essa grandeza vale G0. Daqui a um mês, ela vai sofrer um aumento e vai passar a valer G0 mais R. Depois de mais um mês, ela vai crescer, né? Ela vai aumentar R. Então, depois de mais um mês, vai valer G0 mais R, dá G0 mais 2 vezes R. Depois de mais um mês, vai ser esse valor acrescido de R. Então, vai ser G0 mais 2R mais R, que dá 3R. Então, nesse instante, hoje, ela vale G0. Depois de um mês, vale G0 mais 1 vezes R. Depois, G0 mais 2 vezes R. G0 mais 3 vezes R. Então, após N meses, vai valer G0 mais N vezes R. Então, essa aqui é uma progressão aritmética de razão R. Então, tem situações que é melhor a gente começar pelo termo A0, no caso que seria o termo de ordem 0, o termo de ordem 1, um termo de ordem 2. Esse exemplo aqui ilustra que perguntas do tipo, daqui a N períodos, N etapas, N passos, você conhecendo o termo inicial, é melhor você chamar aquele termo inicial de A0, ou G0, B0, de acordo com a letra que você está trabalhando na questão. Mas essa expressão aqui, Gn igual a G0 mais Nr, parece demais, né, com uma função que depende de n, G0 é o primeiro termo, R é a razão, e para cada valor de n eu posso calcular quem é o G de n, substituindo essa expressão aqui, onde G0 é uma constante e R é uma constante. Então, se a gente fosse representar essa grandeza por uma função em um gráfico, a gente tem os períodos, 0, que vale G0, depois de um mês vai valer G1, depois de 2 meses vale G2, que é G0 mais 2 vezes R, e assim sucessivamente. Mas o que é importante mostrar aqui é que esses pontos que são o gráfico da função, observação, pessoal, o gráfico da função aqui não é a linha reta não, tá? O gráfico da função são os pontos, porque o domínio para essa função são os números naturais. As coisas acontecem de 1 em 1. Tem um período 0, depois 1, 2, 3, 4, N meses. Então, o domínio dessa função aqui são os números naturais, ou um subconjunto dos naturais. Então, o gráfico da função, a gente vai pegar os pontos no domínio, 4, calcula G4, 3, calcula G3, e assim sucessivamente. Mas esses pontos estão alinhados. Por quê? Porque se a gente for considerar essa função como sendo escrito da forma assim, ó, G, que depende de N, vai ser o G0, que é uma constante, que eu vou chamar de B, para ficar mais parecido com o que vocês fazem lá no ensino médio. E o R eu vou chamar de A. Então fica A vezes N mais B. Ou seja, é o gráfico de uma função afim, né? Se fosse aqui, se esse N fosse um número real, isso aqui seria uma função afim. Que não é a verdade, isso aqui não é uma função afim. Relembrar aqui a definição de função assim. Uma função afim é uma função cujo domínio é o conjunto nos reais e o contradomínio é o conjunto nos reais. E ela é dada da forma f de x igual a ax mais b, onde cada um desses números aqui são números reais. A nossa função aqui é bem parecida, é g de n igual a vezes n mais b. A e b pode ser quaisquer números reais, mas o n aqui é um número natural, ou seja,
o gráfico da função não vai ser a reta, vai ser apenas os pontos sobre a reta. Bem, então, isso quer dizer que o estudo das funções afins está intimamente ligado com o estudo das progressões aritméticas. E agora, eu vou falar um pouco sobre a parte da educação, da licenciatura. Então, quando você for ser professor de matemática, em um momento você vai falar sobre a função afim, essa função aqui. E em outro momento você vai falar sobre as progressões aritméticas. Os exemplos que você utiliza em progressões aritméticas, você pode trabalhar em função afim. E muitos exemplos da função afim, aqueles que ocorrem em períodos enumeráveis, você tem um primeiro período, o segundo, ou seja, como meses, dias, horas. Todas as situações que você pode contar de um em um, que são questões envolvendo progressões aritméticas, você pode utilizar bem como exemplo para funções afim. Então, uma das atividades para essa semana, para entregar na outra semana, que você vai assistir mais tempo, você vai escolher, dentre os conteúdos que você já estudou na sua vida, tanto de progressão aritmética como de função afim, questões que você achou legal, que é uma boa aplicação, que os alunos vão gostar. E essas questões, vão ser 2 questões, vocês vão apresentar no fórum de questões, porque essas questões vão compartilhar com os colegas. Então, cada aluno vai escolher 2 questões para trabalhar ou com progressão aritmética ou função afim. Quando você for professor, você já vai ter um cabidal de questões para você trabalhar. Isso ajuda demais. Bem, vou fazer aqui um exemplo, que agora esse exemplo não é do livro, mas para ilustrar essa situação, vamos imaginar que Jean-Pierre vai comprar uma moto. Vai comprar uma moto. Aqui o escapamento da moto, os pneuzinhos. E para fazer isso, a moto que ele quer comprar tem que dar uma entrada de R$800 e fazer pagamentos mensais 30 vezes de R$250. Então, essa aqui é a entrada. E essas aqui são as parcelas mensais, né? Em geral, a parcela é depois do primeiro mês que você compra, você vai começar a pagar todo mês 250. A pergunta é, depois de 1 ano, se ele começar a entrar nessa brincadeira de comprar moto, quanto ele vai ter pago? Ou depois de 2 anos, ou depois de um certo período de tempo. Então, essa situação aqui, ela tem como modelo matemático tanto a função afim, que você pode utilizar, como também a progressão aritmética. Como o curso aqui é de progressões aritméticas, nós vamos fazer utilizando progressões aritméticas. Então, inicialmente, ele vai pagar no primeiro mês 800. No próximo mês, ele vai ter pago quanto? Os 800 que ele pagou no mês anterior e vai acrescentar 250. Então, vai dar 1.050. E no próximo mês, vai crescer, vai ter um aumento constante? Vai, né? No próximo mês vai pagar mais 250, vai ficar devendo, vai ter pago então 1.300. E no próximo, 1.300 mais 250, 1.550. Essa sequência aqui, ela não é infinita, né? Ela se acaba depois do 30º termo, que eu não sei quanto é que é. Vou colocar com interrogação e fechar. Bem, mas essa sequência é uma sequência que teve crescimento constante de um termo para outro, então é uma progressão aritmética. O primeiro termo é 800. Nesse caso, nós vamos chamar o primeiro termo de A0 ou de A1, se eu quero saber, depois de 12 meses, quanto ele já vai ter pago. Se eu chamar aqui de esse termo de A1, aí depois de um mês vai ser o A2, depois de outro mês vai ser o A3. Aí eu teria que calcular o 13º termo. Então, nesse exemplo, parece ser melhor
começar com o termo A0, o G0. Esse aqui é o A0, esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, e assim sucessivamente. Então, pelo exemplo que a gente acabou de ver, o termo de ordem N a N vai ser igual a A0 mais N vezes a razão. Ou substituindo os valores, o termo de ordem N vai ser igual ao termo A0, que é 800, mais N vezes a razão, que é 250. Então, realmente a gente tem aqui uma função, se fosse no conjunto naturais, seria uma função afim. Como é um conjunto naturais, é uma progressão aritmética, uma sequência. Bem, então a pergunta era, depois de 12 meses, quanto ele vai ter pago? Então a gente tem que achar quem é A12. A12 vai ser então 800, que é A0, mais 12 vezes R, que é 250. Que dá 3.800, né? 4 vezes 250 dá 1.000, como é 12. Dá 3.800 reais. Pronto, então esse é um vídeo que mostra a conexão que existe entre a função afim e a progressão aritmética. Agora, para a gente fazer uma discussão sobre não ser necessário falar sobre progressão aritmética no ensino médio, já é uma coisa mais avançada, né? Porque você poderia fazer tudo quando se faz função afim, aproveitar e fazer a progressão aritmética. Mas isso aí são papos que não cabem no nosso curso. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.